Então, assim, ó, a gente sempre vai olhar o último número. Então, a gente viu até o 9 com os dedinhos, né? E aí a gente quer saber o número 10. O que a gente faz? Ó, número 10. Ó, o último número é o 0, quando a gente coloca o 10, né? Então, a gente vai olhar se o 0 é par ou é ímpar. A gente já falei pra vocês que o 0 é sempre par. Então, o 10 vai ser par, porque ele é o último número aqui quando a gente constrói o número 10. Depois, o número 12. Aliás, número 11. O número 11 vai ser ímpar porque é o 1 e o 1. E a gente viu que o número 1 ele fica sozinho, né? Então, ele é ímpar. E o número 13, a mesma coisa, ó. A gente vai olhar sempre o último número, que seria, que eu sei que pra vocês fica, não sei se fica ao contrário que vocês estão assistindo, mas é o número da direita, tá? Ó, aqui. Pra ficar ao contrário pra vocês no vídeo, né? Mas é sempre o último número, ó. A gente bota primeiro o 1, depois o 3 pra formar o 13, né? E nós vamos olhar esse último número aqui, que é o número 3. A gente vai sempre olhar a unidade, tá? Então, a gente vai olhar a unidade. Se a unidade é o número ímpar, e o 3 é o número ímpar, porque, ó, dá um parzinho e sobra 1, então o número 13 é o número ímpar. Sempre olhem a unidade. Aqui é a unidade, aqui a dezena, tá? Escrever de lado não dá, né? Ó, dezena, unidade. Sempre olhem o número da unidade. Se o número da unidade é ímpar, então quer dizer que a dezena aqui é ímpar. O número 13 é ímpar. Se o número da unidade, o número que está na unidade é par, que nem o caso do 0, então quer dizer que 10 é par, tá bem? Então, vocês vão fazer as atividades ali, dá para responder do ladinho da folha. Não precisa copiar no caderno separado, só que depois você colar direitinho a folha no caderno, bonitinho, sem amassado, sem ser lá no meio da folha. Não, ó, tem que usar aqui. Ah, prof, mas eu já colei aqui, tem só esse espaço. Então, dobra bonitinho e tenta colocar aqui. Não deu pra colocar aqui? Aí, então, tenta ajeitar e cola do outro lado. Não vamos colocar... E, ó, sempre respeitando a margem. Olha, o caderno tem uma margem, tá? Vamos tentar colar sempre retinho? Vamos botar pouca cola? Não precisa botar um monte, é um pinguinho de cola em cada cantinho e um no meio. Tem cola bastão? Também, só um pouquinho ali nos cantinhos que vai colar igual se vocês botarem um montaréu de cola e botar pouquinho, tá? É mais fácil botar pouquinho e depois colocar nos cantinhos que faltou um pinguinho do que colocar um monte, sair cola pra tudo que é lado e colar todas as folhas do caderno depois. E não conseguir nem abrir o caderno. Aí é complicado, né? Então, vamos colocar direitinho, colar direitinho a folha no caderno, botar pouquinha cola, organizar o caderno para quando a prof voltar e olhar cada um dos cadernos, não tá uma coisa toda desorganizada, né? Que a gente gosta de ter caderno bem organizado. Bom, então assim, ó. Vocês, caso não tenham pego ainda as atividades, o planejamento na escola, aliás, os pais de vocês só vão pegar amanhã de manhã. Mas caso não tenham conseguido imprimir em casa, não tem problema. Façam as atividades de artes, as de inglês, que quem não conseguiu ainda. Terminem as atividades até a página 23, 2 e o 3, daqui desse livro, para quem não terminou ainda. Assistam esses vídeos, tá? E tudo bem, podem fazer amanhã quando vocês pegarem o planejamento, porque a prof deixou espaço para fazer no roteirinho, não precisa copiar tudo no caderno, tá bem? Bom, então depois que vocês assistirem os vídeos do canal Mente Notáveis sobre os números pares e ímpares, vocês vão dizer na questão número 1, nessa questão número 2, o que aprendestes com o vídeo? Vocês vão dizer, aprendi sobre os números tã e tã, né? Depois, já havias escutado falar sobre números ímpares e pares? Vocês vão dizer sim ou não. Ah, eu já tinha lá na primeira série. Ou, não tinha ainda, tá? Depois, na questão C, qual é a sequência dos números pares apresentados no vídeo lá do canal Mentes Notáveis? A prof, que é em animação, em desenho, ela fala a sequência dos números pares. Eu falei aqui também, né? São números de 0 a 9, não precisa contar depois do 10. De 0 a 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quais desses são pares? É só os pares que eu quero que vocês coloquem ali,
tá? De 0 a 9, qual é os pares? Depois, aí tem uma atividade que é só de matemática, que diz assim, ó. O dia do teu aniversário é um número par ou ímpar? Bom, vamos dar um exemplo aqui do aniversário da prof, que é dia 21. Ai de vocês esquecerem meu aniversário, hein? 21. Ó, 21 é o 2 e o 1. Vocês vão olhar sempre o número que tá por último, que é o da unidade. Aqui, ó. Tá bem grande aqui o unidade, dezena. Então, vocês vão olhar sempre o número da unidade. O número 1 é o número ímpar, lembra? Ó, ele faz 1, ele não tem um parzinho, só quando faz o 2 tem parzinho. Então, o número 1 é ímpar. Então, quer dizer que a data do meu aniversário, dia 21, é ímpar, tá? Então, vocês vão ver. Ah, eu nasci no dia 2. Ó, 2. Aqui na frente é como se tivesse um 0. Então, eu vou olhar aqui o 2 da unidade. É 0 porque não tem nenhuma dezena, ó. 2 é como se tivesse o 0, depois o 2. Vocês vão olhar o último número, que é o número da unidade, ó. O 2 é par, porque, ó, ele forma um parzinho. Então, quem nasceu no dia 2, nasceu no dia par. Então, cada um de vocês vai ter a sua resposta. Depois, e o dia de hoje? Hoje é 7, né? É o número par ou o número ímpar? Vamos fazer com os dedinhos e ver se sobrou? Se sobrou é o número par, é o número ímpar. Se não sobrou, é o par. Então, vocês vão fazer com os dedinhos que nem a prof ensinou. E só escrever ali do lado, ímpar ou par. Depois, a questão 3. Diz quais números são pares e ímpar. E aí tem vários números ali. Vocês vão fazer a mesma coisa que a prof explicou aqui. Dizer qual é o par, qual é o ímpar. Olhar sempre o último número, sempre o número da unidade. Se o número da unidade, que está na casinha da unidade, que é o último, é par, então quer dizer que o número é par. Se é ímpar, quer dizer que o número é ímpar, tá bem? Façam, se tiver dificuldade, mandem mensagem para a prof, mandem áudio para a prof ajudar vocês, tá bem? Durante a tarde. Depois, é uma atividade que aqui tá dizendo que é de português e ciências, mas não é. Deu um errinho ali um equívoco ali das professoras. Na verdade, é uma atividade de português e história, tá? Não é de... É de história porque ele conta a história do coelhinho, do personagem lá. E de português que é de interpretação. E fala sobre a história das profissões também, para as coisas... Então, pode ser até de ensino religioso, mas não é de ciências, tá? Ninguém vai falar sobre saúde aqui. Então, tirem aqueles ciências dali, tá? E aí, diz assim, hora do conto. E aí tem um link para vocês acessarem uma peça teatral do livro O Coelhinho que Não Era da Páscoa, da autora Ruth Rocha. Lembra que a prof já leu para vocês? Ruth Rocha, ela é uma autora que tem vários livros infantis, né? Então, tem esse link da peça teatral. Lembra que a gente já estudou sobre peça teatral? E eu também vou mandar para vocês, tanto na descrição aqui do YouTube, quanto no grupo dos pais, o PDF do livro, que é o livro, só que para ler pelo computador ou pelo celular, tá? Não é o livro físico, que nem a gente tem assim em mãos. É com PDF, porque vocês vão acessar nele, tá? E aí tem a história do coelho vivinho. E aí tem uma atividade de leitura e interpretação. A primeira diz assim, escreve o nome da história. Eu até já falei aqui no vídeo, né? E depois pinta as vogais, lembra, ó, A, E, I, O, U, são as vogais. O resto do alfabeto, que não for o A, E, I, O, U, são as consoantes. Então, vocês vão pintar as vogais de azul e circular as consoantes com a cor vermelha. Não é pintar de vermelho, é circular de vermelho as consoantes. E o A, o E, o I, o O e o U, que são as vogais, vocês vão pintar de azul, tá bem? Essa é a primeira tarefa. Depois, vocês vão dizer como o livro descreve o personagem Vivinho. O Vivinho é o coelho. Como é que ele escreve? Como é que será que é o Vivinho? Lá diz que ele é branco, que ele é isso, que ele é aquilo. Então, vocês vão dizer como é que ele escreve. Os adjetivos que o livro dá ao Vivinho, desculpa. O Vivinho, coelho, ele tem alguns adjetivos, algumas características que a autora dá para ele. Eu quero que vocês escrevam naquele espacinho ali. Depois, e tu? Escreve o que tu achas que o Vivinho pensava quando ter que escolher sobre uma profissão. Ele tinha uma dúvida ali, né? Todo mundo era coelhinho da Páscoa, mas será que ele queria ser coelhinho da Páscoa que nem os outros? Então, vocês vão dizer pra mim.
Depois na questão D, o que o Vivinho não queria ser? O que ele não queria ser? E na E, e tu, escolherias qual profissão para o Vivinho? O que será que o Vivinho tinha que ser? O que tu acha? Qual será que tinha que ser a profissão dele? Vocês vão dizer para mim. Depois, na F, na tarefa da questão F, vocês vão fazer assim: fazem um lindo desenho da história. Faça um desenho que represente a história. Olha, a história é sobre um coelhinho que não queria ser da Páscoa, então eu não posso desenhar um cachorro, né? Tem que ser um desenho que tenha a ver com a história, tá? Lembre, faz de conta que vocês são ilustradores da história, tá? Vocês estão trabalhando lá com a Ruth Rocha. A Ruth Rocha escreveu, ela é autora, escreveu o livro, e vocês são ilustradores, estão mandando uma ilustração, um desenho para ela que represente a história. Vamos botar lá naquele quadrinho que eu botei. Aquele quadrinho representa a margem, tá? Como se fosse assim a margem, se você tivesse feito uma margem do caderno. Então, vocês vão desenhar ali dentro. Depois, já é a atividade de amanhã. Então, façam essas atividades hoje. Quem não conseguir completar hoje, completa amanhã, quando o pai, a mãe, o tio, a avó, enfim, for buscar para vocês as folhas lá na escola. Quem já conseguiu imprimir, que bom, já vai fazendo, tá? O importante é que vocês pelo menos assistam os vídeos, que vai ajudar vocês quando tiverem que resolver completar as atividades, tá? E me mandem mensagem, me mandem foto, me mandem vídeo, me digam como é que tá sendo. Falem se a prof tá se enrolando muito, se vocês estão entendendo o vídeo, enfim, tá? Vamos trocar ideias, vamos conversar, porque eu também tô com muita saudade de vocês. Espero que logo tudo isso passe, que a gente se reencontre, tá bem? Beijo grande, tchau!